Aleluia. Hoje é ceia do Senhor, e geralmente na ceia do Senhor, eu costumo, às vezes, ministrar sobre o sentido da ceia, para entendermos a ceia. Eu não sei você, queridos, mas a maioria que sabe que eu me converti com 5 anos de idade, sou o mais santo desse lugar, não existe outro. Amém? E em toda a minha convivência dentro da igreja, eu ouvi muitos ensinos sobre a ceia, e eu confesso que alguns ensinos, não por maldade de quem me ensinou, por falta de conhecimento mesmo, falavam de ceia de uma forma que Jesus não aprova. Não é a ceia que Jesus falou e ensinou, o que a palavra de Deus diz sobre a ceia. A ceia é uma reunião de família, onde nós vamos celebrar nosso Senhor, o que Ele fez por nós. É uma reunião de aliança, amém? Nós estamos aliançados com o Senhor. Você não está aliançado com o Senhor? Isso é a ceia, estarmos juntos, andar em amor cada vez mais, e entendermos que aquilo que Jesus fez por nós, nós temos que fazer pelos nossos semelhantes também. Amém? A ceia nos lembra isso, é tanto que é uma reunião que Paulo frisa muito. Você tem que entrar de um jeito, tem que sair melhor do que entrou. Amém? Então, por muito tempo eu fui ensinado com alguns equívocos, alguns erros, e aí nós sentimos muito pesar quando participávamos de ceia, porque na verdade era uma lembrança de pecado. E ficar avaliando a vida daquele que não toma e aquele que não veio à igreja. Inclusive quem não veio, né, gente? Vamos orar por ele, né? Culto de ceia, faltar um culto de ceia. Faltar culto já é complicado, faltar o de ceia, meu Deus. E não tomar a ceia. Às vezes a pessoa está e não quer pegar o cálice, né? Aí o outro já olha e... Por quê? Na nossa consciência ficou uma questão de avaliar a vida do outro, de julgar a vida do outro. E, na verdade, a ceia é para nos julgarmos, a nós mesmos. Olhar para nós mesmos, olhar para o que Jesus fez. É tanto que próprio Paulo, falando sobre esse texto, ele diz que nós devemos nos examinar, e ele diz assim, e participar. Ele não diz, você tem que perceber se dá para você participar. Não, ele diz, examine-se e participe. Cadê seu glória a Deus aí? Diga assim, a ceia não é uma exclusão, é uma inclusão. Amém? Então veja, a ceia é isso. Então, por entender a ceia, faz com que a gente compreenda esse momento que nós vamos fazer aqui, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a reunião de família, gente, aonde nós estamos celebrando. E você pode perguntar, pastor, e por que nós celebramos? Porque Jesus pediu para que a gente fizesse. Ele orientou para que a gente fizesse. Ele diz, quando vos reunis. Veja, está na nossa decisão fazer isso. Amém? Então nós escolhemos uma vez no mês para fazer. Mas você pode fazer em sua casa. Nós podemos fazer outras vezes. Reunir com a família, pegar um pão e um vinho, né? Um suco de uva. E fazer a ceia do Senhor. Lembrar principalmente do que isso representa. Glória a Deus. Amém? Diga a pessoa do seu lado, diga vinho. Não alcoólico, viu, gente? Por favor. O Espírito me revelou quando eu falei vinho, teve gente que já me julgou. Eita, o pastor. Amém, gente? Mas entender a ceia, gente, é muito importante. E hoje eu quero falar de uma característica da ceia, porque é um universo, quando nós falamos da ceia, é muito profundo em algumas coisas. Eu costumo pensar o seguinte, que nós devemos, antes de se aprofundar nas coisas, nós temos que dominar a base. Eu comparo a um mergulho. Quem já fez um mergulho no mar para ver alguma coisa? Não é muito bonito? Mas você tem que fazer com material específico, apropriado. Um instrutor, geralmente, está ali. E você não pode ficar lá embaixo muito tempo. É verdade ou não é? Você tem que voltar à superfície. Mas o que adianta mergulhar e não saber nadar? O princípio é saber nadar. Estão comigo? Conta essa história de um certo jangadeiro lá na Amazônia, que ele pegou um certo empreendedor, um empresário. O empresário pegou o barco e começou a se gabar diante daquele jangadeiro, falando das qualificações, dos doutorados que ele fez, daquilo que ele fez, e citando aquilo, e tal, só que a jangada começou a entrar água.
Entrou água, água, água. Aí o jangadeiro perguntou: o senhor, com todo esse doutorado que tem, aprendeu a nadar? Ele disse: não. Ele disse: infelizmente você vai morrer com todo o seu doutorado. O que isso eu quero dizer, gente? Nós temos que dominar principalmente a superfície, entenda, a base das Escrituras. E aí sim, podemos avançar mais em algumas coisas. Mas lembrando que o fundamento é muito importante. É o que sustenta a sua vida. É como esse templo. Ele tem um fundamento, uma base que muitos não veem o quanto foi feito. O concreto daqui é pesado, gente. Para quebrar durante a semana foi difícil, porque foi muito bem feito. Nós não olhamos e não enxergamos isso, mas tudo que está aqui, a tinta que é colocada, a beleza que se constrói, é porque tem uma base. Então pega a base da palavra de Deus, amém? Fique com ela, e você pode se aprofundar em outras coisas, aprender mais. Então, uma das coisas que a ceia fala é sobre aliança, diga aliança. Eu queria falar sobre Karat Bereti. Acho que é isso, pastor Joaquim, o nome, eu errei. Karat Berit, isso mesmo. É um nome hebraico, amém? Karat Berit. Aí você pode estar perguntando: o que é isso? Isso é línguas. Você precisa de interpretação agora. Brincadeira. Isso é a língua hebraica. Karat Berit. Isso é cortar uma aliança, fazer uma aliança. Amém? E eu quero falar um pouco sobre isso, agora de uma forma muito rápida, muito prática, até porque não tem tempo para ministrar sobre a aliança de sangue na sua totalidade, mas pensar algo e abençoar a tua vida hoje. Diga: eu tenho uma aliança com Deus. Diga: Deus fez uma aliança comigo. Amém? E você vai entender como Ele fez essa aliança. Porque essa aliança comigo e com você, ela é inquebrável. Amém? E aí você vai entender. Mas antes de ler o texto e aí falar um pouco sobre isso, eu queria lembrar de uma história de um explorador do século XIX, por nome Henry Morton Stanley, conhecido como Stanley. Ele foi enviado pelo jornal New York Herald para fazer uma matéria sobre um missionário escocês chamado David Livingstone, desaparecido há 6 anos no continente africano. Ele foi chamado para poder fazer essa matéria. E ele viajou para a África. Chegando lá, ele fez uma expedição. E ele pegou um africano que tinha estudado na Inglaterra, e ele dominava muito bem para ser o intérprete dele, diante das tribos. Naquela época existia muita tribo. Não tinha gente, internet, nada disso. E David Livingstone tinha sumido. Por 6 anos ninguém havia falado mais nele. E esse homem foi para lá para poder apurar sobre a história desse missionário, tão conhecido no nosso meio cristão também. Amém? Até aí tudo bem? Fazendo isso, ele começou a passar por algumas situações difíceis na África. Ele começou a passar doenças, enfrentando doenças, fome, roubos e ameaças de morte por tribos africanas. Era muito difícil. E esse Stanley, ele tinha uma cabra que fornecia o leite para ele poder ser bem alimentado. Era uma expedição no lugar difícil, mesmo tendo pessoas que eram de lá mesmo, e um intérprete que conhecia bem, mas era uma situação bem difícil. E chegando, eles encontraram uma tribo muito poderosa, equatorial, aliás. E quando eles conheceram, o intérprete deu um conselho a Stanley. Disse: Stanley, corta uma aliança com o chefe da tribo. E Stanley: que é isso? O que é que eu vou fazer isso? O que isso quer dizer? Ele diz: faz uma aliança, corta uma aliança. Cortar aliança é você misturar o seu sangue com o dele. E você faz uma aliança com ele, e aí você vai ser beneficiado, você vai trocar presentes, e você vai ser beneficiado na África. Conta-se a história, irmãos, que Stanley ficou um pouco relutante por um tempo. Mas pelo conselho insistente das pessoas de lá e por esse intérprete,
ele decidiu fazer a aliança. E quando ele fez a aliança, diante de um sacerdote da região, estabeleceram como seria. O chefe escolheu um da tribo dele e ele também escolheu uma pessoa da expedição para poder cortar e o sangue pingar dentro de uma taça e assim eles tomarem e aí estabelecer a aliança. Até aí tudo bem? Só que tinha um presente. E o presente quem escolhia é aquele que seria presenteado. E Stanley foi aconselhado pelo intérprete de pedir a lança do chefe da tribo. Pede a lança do chefe. E ele pediu e o chefe deu. E quando o chefe foi pedir, o chefe pediu a cabra dele, que fornecia o leite para ele. Ele não gostou. Ele disse, logo a cabra? E o meu leite? E o intérprete disse, rapaz, tu vai ver que quem vai ser mais beneficiado é tu. Fica na tua, cede essa cabra. Está compreendendo? Amém? Ele estabeleceu, foi feito todo o ritual. E o que aconteceu? A cabra não era do chefe? Não passou a ser do chefe? Mas só que na aliança, tudo que é do chefe é de Stanley. E tudo que é de Stanley é do chefe. A lança ficou do chefe também. E a cabrinha também de Stanley. Mas só que não era só a cabra de Stanley. Era tudo que a tribo tinha. De alimentação, proteção. E aí, durante toda a expedição, ele começou a ter favor por onde ele ia com a lança do chefe. Onde ele chegava com a lança, todas as outras tribos respeitavam, porque ele tinha uma aliança com o chefe. As portas se abriram. Ele encontrou o missionário David, que também cortou muita aliança lá, e era muito querido na região. Narra-se a história, eu não me lembro, pastor, se o senhor souber, se o senhor puder me ajudar agora. Eu não sei se foi Stanley ou se foi David Livingstone, que fez cerca de 50 alianças na região. Eu não me lembro se foi Stanley ou se foi David, acho que foi David. Isso, ele fez porque ele se aliançou com todas as tribos. E aí, tudo que era dele, ele passou a ser respeitado no local. Diga, uma aliança, um pacto, onde eles se misturavam. A questão do sangue era um simbolismo de vidas que se misturam para ser uma. Amém? E quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um livro de aliança. Você pode olhar a Bíblia com uma outra ótica. É um livro que narra sobre alianças. Alianças de Deus para com os homens e de homens para com homens. Nós encontramos Davi fazendo aliança com Jônatan. Encontramos Abraão fazendo com outras nações. Encontramos Deus fazendo com os homens. E com Deus, Deus sempre é o iniciador. Nunca parte do homem, parte de Deus. Deus é aquele que inicia. Aleluia. É aquele que convida. E o homem entra na aliança. Deus fez um convite a um certo Abrão. Você já ouviu falar nele? Disse, tu és pai de nações, pai exaltado. Mas tu serás pai de nações. Eu quero fazer uma aliança contigo. Estabelecer uma aliança com você, Abraão. De ti eu farei nações. Cadê seu glória a Deus? E conta-se a história que Abrão, Deus trocou o nome para Abraão. E na troca de Abrão para Abraão, o que acontece? Deus se misturou com Abraão. Porque Abrão era pai exaltado, o nome que pai e mãe deu a ele. Mas quando ele entrou em conexão com Deus e aceitou o convite de fazer uma aliança, Deus entrou na vida de Abraão. E aí aquilo que Deus disse sobre Abraão é o que estava vigorando agora. Pai de numerosas nações. Pai de multidões. Porque agora Deus entrou na questão. Cadê seu glória a Deus? Cadê seu glória a Deus? Você lembra que Abraão foi ter Isaac, gente, com 100 anos, né? Naturalmente ele não podia
mas só que ele tinha feito aliança com aquele que pode. Toca na pessoa que está do seu lado, pega a mensagem de hoje, tu tem aliança com aquele que pode, rapaz. Pergunta, está difícil? Você fez uma aliança com aquele que pode mudar essa situação. Aleluia, diga, o que é dele? É seu, criatura. Aleluia. Amém, irmãos? Veja, eu só quero fazer um parênteses. É diferente de Saulo e Paulo. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Amém? De forma nenhuma. Saulo é um nome grego e Paulo é um nome romano. Estão comigo? Simão, Pedro, também a gente encontra lá. Mas Abrão e Abraão, Deus mudou. Até aí tudo bem, gente? Então nós encontramos durante toda a Bíblia a aliança, os termos da aliança, tudo funcionando. E não seria diferente conosco também. Amém? Nessas tribos existia um derramamento de sangue. Por isso o nome Karat Berit, cortar uma aliança. A palavra aliança no Velho Testamento é cortar. Por quê? Se corta, derrama-se sangue e se mistura o sangue. O sangue é vida. Eles enxergavam e percebiam que o corpo humano, quando tem algum corte, alguma coisa, e sai um líquido vermelho, o corpo morre. Então o sangue eles consideravam é vida. Amém? Está falando da vida. E eles faziam isso, e na Bíblia nós encontramos muitas das vezes fazendo aliança e cortando animais, derramando sangue de animais. Como o Velho Testamento foi derramado sangue de animais para estabelecer a velha aliança. Até aí tudo bem? Também queria comunicar que na quebra de aliança, quem quebrou deveria morrer. Era alta traição. Quem quebra, morre. Por isso também a morte do animal. Para dizer, vai acontecer com você do mesmo jeito. Geralmente era partida ao meio. Aí você diz, eita, agora a gente está frito. Meu Deus, e agora? Mas você vai entender algo maravilhoso. Espero que Deus ilumine tua mente. Para você compreender como Deus ama você. Aleluia. Diga, um ritual de aliança. Foi a ceia. A ceia foi. Jesus estava fazendo a Páscoa judaica. E na Páscoa judaica, Jesus estabeleceu a ceia do Senhor. Amém? Ele estava cumprindo ali tudo. Mas também eu poderia usar Páscoa como o título, o nome quer dizer passagem. Ele estava passando para a nova aliança. A Bíblia diz em Hebreus que a nova aliança é baseada em maiores promessas. A nova aliança faz o que a velha não conseguia, purificar a consciência daquele que estava aliançado. Na velha aliança se comemorava, fazia a recordação dos aniversários do pecado todo ano. Na nova aliança os pecados são perdoados. Não é colocado debaixo de um tapete, coloca debaixo do tapete e diz, não está aí, se encontra lá. Com Deus é perdoado, não tem mais nada, escrito de dívida, pago, 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 pago. Aleluia. Ou seja, querido, nós não estamos no SPC dos céus, não. Cadê seu glória a Deus aí? Ei, mais um glória a Deus bem alto aí, meu amado. Aleluia. Até aí tudo bem? É através dessa aliança que nos tornamos filhos. Através dessa aliança que somos justiça. Podemos nos apresentar diante de Deus sem culpa, sem complexo de inferioridade, chamando Deus de Pai, aleluia, e Ele nos chamando de Filho. Ele limpa a consciência, Ele perdoa os pecados, aleluia, para estarmos diante dEle. É através da aliança, queridos, que podemos ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Diga, Deus mora em mim. Diga, eu sou casa de Deus. Aleluia. Podemos viver na atmosfera debaixo dessa inspiração.
o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita dentro de nós, trabalha dentro de nós, nos tornou santuário, casa de adoração, casa de oração, habitação de Deus, tudo por causa da aliança. Isso mostra que Deus, quando veio através de Jesus, a intenção de Deus não era abrir uma denominação, mas inaugurar um tempo de aliança, fazer uma aliança com o homem, aleluia, e com a mulher, amém? Aí quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 e 26, queria que você abrisse aí, do 23 ao 26, diga carat, berite, amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na Páscoa judaica, o maior destaque é o cordeiro. Cordeiro, participavam do cordeiro. Outra coisa interessante, querido, no Velho Testamento, velha aliança, não podia beber o sangue. Mas por que na nova Jesus diz que vocês têm que beber o meu sangue? Quem é o cordeiro? João capítulo 1, verso 29 diz, Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse, vocês precisam beber o meu sangue. Não é literalmente. Estão comigo? Mas era contrário. O judeu, ele é muito literal. Isso confundia a cabeça dele, porque no Velho Testamento era proibido beber sangue, comer sangue. Mas na nova Jesus diz, beba o meu sangue. Por que será? Aleluia. Vamos continuar aqui, eu deixo isso aqui para o final, tá bom? Na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A ceia, diga a ceia, é um memorial de Jesus. Vou dizer de novo, é um memorial de Jesus. É para lembrar do que Ele fez por mim e por você. Glória a Deus. Quantos estão lembrando dele aí? Aleluia. Ele diz, verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Sangue de quem, gente? Jesus, né? Foi no sangue de Jesus, foi? Não é isso que ele está dizendo? A nova aliança é no meu sangue. A nova aliança é no meu sangue. Toca na pessoa que está do seu lado e diga, não é no seu. É no dele. Isso mostra para nós que quem fez a aliança, e por isso ela é inquebrável, porque Deus fez com Jesus. Deus fez com Ele mesmo. Meu Deus do céu. Espera aí, pastor, agora bugou minha cabeça. Lembra que eu te falei da história que eu contei? Tinha 12 representantes, um representava a expedição, o outro representava uma tribo, misturava o sangue. Não é assim? Pronto, Jesus é o nosso chefe. Ele faz a aliança. E nós, como somos liderados dele, discípulos dele, gozamos do benefício da aliança. Meu Deus do céu, Jesus. Aleluia. Rapaz, que coisa maravilhosa.
Aí você entende quando você aprende sobre justiça aqui, que quando Deus olha para você, Ele vê Jesus? Aleluia? Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso a aliança é inquebrável. Porque Jesus não vai violar. Nunca violou. Deus, por sua vez, não vai violar. Nunca violou. Por isso Ele convida, vem. Vem participar da aliança comigo. Oh, aleluia. Aleluia. Ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não é sangue de animais, não é sangue de homens. Porque o sangue de Jesus, veja, Adão, quem deu sangue a Adão? Foi Jesus. Ou foi Deus. E Jesus? Também. Jesus não nasceu de um relacionamento de um homem e de uma mulher. Ele nasceu de Deus. Oh, glória a Deus. E ele foi e marcou isso. Interessante quando você vê esse nome, Berit, a primeira vez no Velho Testamento, aparece quando Deus chega para Noé e diz, eu quero firmar um Berit com você. Aleluia. Uma aliança com você. Amém? E quando termina o dilúvio, Deus chega e diz, eu vou estabelecer o meu Berit com você. E o sinal dessa nossa aliança vai ser o arco. Toda vez que o arco aparecer, eu me lembro da aliança que eu fiz com você, Noé. Toda vez que o arco aparecer, nós aqui, que conhecemos a história, vamos lembrar da aliança que Noé teve com Deus. E Deus teve com Noé. Aleluia. Você entende aí? Diga um sinal. Onde crava, onde está ali a aliança. Qual é o nosso sinal, meu irmão? É a cruz. Aleluia. Onde foi derramado o sangue, para fazer a aliança, meu Deus do céu. Aleluia. A cruz é é o nosso sinal da aliança que nós temos. Amém? E por que Jesus diz, beba o meu sangue? Aí eu vou te responder por quê. Porque na nova aliança, o lavar vem de dentro para fora. Diga o sangue de Jesus, me lava de todo pecado. Diga o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Você está compreendendo? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tem poder. E não é pouco não. O sangue de Jesus, irmãos. O diabo, quando ouve sobre o sangue, quando vê a igreja falando sobre o sangue, ele treme nas bases. Esse sangue é o sangue da nova aliança. Glória a Deus! Aleluia! Onde Deus fechou conosco, querido. Está fechado. Como a gente diz na Paraíba, é prego batido e ponta virada. Não tem como nem tirar mais. Está feito, estabelecido. Amém? Ele diz, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Falando um pouquinho ainda do sangue, nós temos que voltar lá para o povo de Israel no dia da Páscoa. Pegar o sangue e colocar nos umbrais das portas. Para que a morte, quando viesse, pulasse a casa. Veja, era a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aí Deus diz, pega um cordeiro, junta, quem não tem condições, junta com outra família, mas celebrem, faça festa, vai ter luz na casa de vocês, enquanto treva na casa do Egito, dos egípcios. Façam festa, bota o sangue lá, porque quando a morte vier, procurando o primogênito, vai olhar e vai ver sangue, e o sangue vai dizer, o primogênito morreu. O primogênito dessa casa já morreu. Jesus veio como o unigênito,
mas voltou para Deus como primogênito. Cadê seu glória a Deus aí? Então, quando a morte vem, já tem marca na tua vida e na minha vida, é o sangue de Jesus. Cadê seu glória a Deus aí? Aleluia, alguém já morreu já. Aleluia! Amém. E queridos, outra coisa curiosa. Léo, pode vir, Léo. Outra coisa curiosa também. Você está sendo abençoado? Verdade mesmo, irmãos? Se Jesus voltar agora, você sobe? Você não fica, não? Interessante, me chama muita atenção. Eu, há muito tempo, quando eu li esse texto, sempre já li, reli, preguei, prego de novo. Mas algo me chamou a atenção. Jesus usou pão e vinho. Ele era o cordeiro. Era o cordeiro celebrando ali. Amém? Mas ele disse, não, vocês vão usar o pão e o vinho. Nós não precisamos usar um cordeiro aqui. Mas ele diz pão e vinho. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu comecei a pensar, por que pão e vinho? Não sei lá, meu irmão, talvez lá na Paraíba fosse o cuscuz. É não, Alexandre? Esse aqui é um código meio dele. Contanto que Betão não apareça, né? Mas Jesus usou pão e vinho. E aí eu comecei a estudar sobre pão e vinho. Eu me lembro de Abraão. Quando ele, depois que voltou da vitória dos reis, ele encontrou um sacerdote chamado Melquisedeque. E ele deu os dízimos de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque, segundo Hebreus, veja, era um homem que existiu naquela época. Só que ele não tem genealogia, não tem registro de quem ele veio, enfim. E o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito, ele olhava para a Bíblia como a gente deve olhar, como um livro fascinante, inspirado por Deus. Irmãos, cada vez mais que eu leio a Bíblia, mais eu fico apaixonado pela Bíblia. A Bíblia é demais. É um livro que tem um sopro de Deus. Do mesmo jeito que o escritor aos Hebreus olhavam lá para trás e via Jesus. Jesus aparece no Velho Testamento constantemente, gente. Qualquer dia eu vou tirar um dia só para citar para você o que cada livro representa e fala sobre Jesus no Velho Testamento. Então o escritor aos Hebreus coloca que Melquisedeque era um tipo de Jesus. Era Jesus ali. Amém? A quem Abraão deu os dízimos. Amém? E tinha pão e vinho. Lá no Velho Testamento. Para mim já era Deus dando spoiler do que Jesus iria fazer no futuro. Abraão, Deus disse, olha para o céu e conta as estrelas do céu. Não consigo. Olha para a terra e conta a areia. Não consigo. E Deus estava falando sobre a nação, o povo que sairia de Abraão, terreno, Israel. E ele estava falando da celestial. Aí entra eu e você. Abraão é um pai de fé para nós. Amém? Creu em Deus e aquilo foi imputado sobre a vida dele como justiça. E ali Deus estava dando um spoiler do que Jesus fez. Jesus estava lá com descendentes de Abraão. Na mesa, na ceia. Com pão e vinho. Aleluia. Glória a Deus. E uma das coisas que eu encontrei que me chamou muita atenção, que eu comecei a perceber, essa verdade tão profunda, que quando Jesus preferiu utilizar pão e vinho, dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. A aliança é no meu sangue. Amém? É porque, irmãos, toda a casa tinha pão e vinho. Talvez cordeiro não. Porque tinha judeus, ao contrário de muitos que dizem que todo judeu é rico, mas a Bíblia mostra que nem todos eram.
tinha aqueles que iam fazer a oferta diante do sacerdote e fazer a oferta do necessitado, daquele que pouca renda. Ao contrário de muitos que dizem isso, que todo judeu é rico, não é assim. Mas Jesus, quando escolhe pão e vinho, é porque tanto o rico como o pobre tinha pão e vinho na mesa. Poderia celebrar. Glória a Deus. Jesus não é dos pobres só. Jesus não é dos ricos somente. Ele é do ser humano. Cadê seu glória a Deus aí? Se nós voltássemos à época da igreja, como a gente fazia ceia, seria diferente do jeito que a gente faz. Porque ali os irmãos traziam as comidas de sua casa. E Paulo, quando começa a falar sobre a ceia em Coríntios, ele começa a exortar os irmãos por algo que eles estavam fazendo errado. Eles estavam fazendo a própria ceia e não a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor tem inclusão. A ceia deles tinha exclusão. Os ricos se reuniam num canto e ficavam comendo tudo que levaram e não se lembravam daqueles outros. Por isso Paulo frisa tanto: espere uns pelos outros. Na ceia você espera uns pelos outros. Na ceia é um compartilhar. Na ceia é um amor desenvolvido, não porque somos bons, mas porque Jesus é bom. E o seu amor está em nós. E é por isso que nós devemos celebrar a ceia, nesse sentido. Aleluia. E ele bota pão e vinho para lembrar dele. Glória a Deus. Isso me chamou muita atenção, porque quando ele diz: todas as vezes que comerdes e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a minha morte, até que ele venha. Glória a Deus. E aqui é um memorial da aliança que nós temos. Diga: Karat Berit. Jesus cortou a aliança e nós estamos nele. Aí você entende, irmãos, porque a Bíblia frisa tanto. Estamos nele, através dele, nele, por meio dele, porque tudo é nele. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Certa vez um pregador disse assim, eu achei muito ousado isso que ele falou. Ele disse, estava no momento de adoração, ele disse: Jesus, eu te amo muito, Jesus. E eu digo para ti, só faz sentido ir para o céu por causa do Senhor. Se o Senhor não estiver lá, o céu não é céu. Eita, meu Deus. Só é céu porque você está lá. Glória a Deus. Você entende, irmãos? Então participar desse momento é lembrar da aliança. Eu sei que a gente lembra de Davi, né? Quando estava enfrentando Golias, e ele disse: quem é este incircunciso? E Davi estava falando da aliança. Eu tenho uma aliança com Deus, você não tem. O meu Deus, que é mais poderoso do que eu, ele disse: eu sou baixinho e só tenho uma funda, mas eu estou aliançado com o que pode lhe derrubar e vai lhe derrubar, por causa da aliança que eu tenho. Ele vai colocar a sua cabeça na minha mão hoje. Eu vou ter redução de impostos e ainda vou casar com a filha do rei. Está comigo? Para as conquistas, irmãos, tudo beleza, muito bom. É maravilhoso. Pode se levantar a montanha como for na sua frente. Saiba, você tem uma aliança com aquele que diz: fala a montanha que ela vai se remover. Dê glória a Deus, aê, meu amado. Mas eu queria não se concentrar nesses feitos, nessas coisas extraordinárias que acontecem. Eu quero me concentrar, irmãos, no que isto é, no que isso representa. Sabe o que é? Ele em mim e eu nele. Vou dizer de novo: Ele em mim e eu nele. Minha vida se mistura com Ele. A vida dele se misturou comigo. Meu Deus do céu. Aleluia. É isso que nós vamos celebrar.
É isso que nós vamos lembrar. Oh, aleluia. Diga: Jesus, eu te amo. Vamos lá, fecha seus olhos e diga com muito carinho: diga: Jesus, eu te amo, Jesus. Aleluia. Devemos ter esse coração grato sempre, gente, quando entendermos isso, do valor que é tê-lo em nós. Aleluia. Amém? E eu termino essa parte só lembrando do que é um novo nascimento no qual eu e você participamos. O novo nascimento não é uma sensação. O novo nascimento não é uma mudança de consciência. O novo nascimento não é apenas algo acima do natural apenas. O novo nascimento é o encontro com alguém. É quando encontramos alguém. Esse alguém disse que ele era a porta. Esse alguém disse que era o pão. Este alguém disse que era a luz do mundo. Este alguém disse que era o caminho. Este alguém disse que era a vida. Este alguém disse que é a verdade. Aleluia. Você está entendendo? Este alguém disse que era a água que mata a sede, que sacia a sede. E ele disse: aquele que bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Queridos, o novo nascimento é quando encontramos aquele que muda a nossa história, aquele que muda a minha vida. Você lembra do filho pródigo quando voltou? Quando é que ele recebeu a palavra: você nasceu de novo? Quando ele encontrou o pai de novo. Cadê seu glória a Deus aí? Quando é que a vida de Paulo mudou, irmãos? Quando ele encontrou aquele a quem ele perseguia no caminho lá de Damasco. Quando ele encontrou Jesus, a vida dele mudou. Aquele que perseguia passou a ser perseguido. E você? Qual é a sua história com ele? Quando foi sua história com ele? Você lembra do dia que você teve um encontro com ele? Aleluia. Você lembra quem você era? E como aquele resultado do encontro com ele mudaram tuas atitudes. Tu começou a ver uma vida que anteriormente você não tinha. E eu creio, irmãos, que vamos chegar ao nível de Paulo, onde nós vamos dizer assim, diga assim: já não vivo mais eu. Diga não, já não vivo mais eu, mas Cristo, mas Cristo, mas Cristo, mas Cristo vive em mim. Por isso vale a pena orar, vale a pena ler Bíblia, vale a pena congregar. É por causa dele, do que ele fez na vida da gente. Aleluia. E consequentemente nós estamos inseridos nele, na aliança, na nova aliança que ele estabeleceu com o sangue dele. Você poderia ficar de pé? Você se alegra, meu irmão? Quero chamar o louvor para cá já, os diáconos, para a gente participar da ceia com esse entendimento, amém? Oh, meu Deus, somos privilegiados, irmãos. Quantas pessoas ainda não entendem que ele já veio, Jesus já veio, nem compreendem isso. Quantos judeus ainda estão esperando o Messias? Mas ele já veio, revolucionou o mundo, não é? Certa vez alguém disse: como é que pode? Não, o Messias, vocês estão dizendo o Messias, me deu uma prova do que ele veio. Eu digo: o mundo está sendo alcançado por ele, por Jesus Cristo. Você sabia, irmãos? Eu sei que a gente olha na internet, só vê notícia ruim, né? É o pessoal expondo o pecado de um e de outro, né? Mas o que está acontecendo no mundo inteiro, que não está na mídia, mas Deus está fazendo, é muita salvação, muita cura, muito batismo no Espírito Santo, pessoas sendo transformadas, querido. Aleluia. E você foi encontrado também. Aleluia. Então participar da ceia é isso, é você compreender. E tem mais, para finalizar,
No momento em que eu recebi Jesus, você recebeu Jesus, nós nos tornamos irmãos de sangue. Amém? Toque na pessoa que está do seu lado e diga: agora, meu querido, você nunca vai se livrar de mim agora. Família! Família de Deus. Paulo chama a gente de família de Deus, irmãos e irmãs. Por causa de Jesus, do sangue. A gente poderia olhar para o outro e dizer: o mesmo sangue que corre na tua veia espiritual é o mesmo que corre na minha. Temos uma linhagem de campeão. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. Você pode levantar suas mãos, vamos adorar um pouquinho. Com suas palavras, adore. Deus está ministrando coisas agora no seu interior. Oh, aleluia, irmãos. Eu não sei você, mas eu tenho uma alegria tão maravilhosa acontecendo aqui. É uma alegria, uma alegria. Porque Jesus foi ungido com óleo de alegria. Ele é o cabeça da igreja, a cabeça da igreja. Alegria, alegria de servir, alegria de amá-lo, alegria de ter uma causa hoje, que é a causa do Evangelho. Meu Deus do céu. Levante sua voz, dê graças ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor me salvou. Obrigado porque eu fui encontrado, fui achado. Eu te agradeço, Pai amado, pelo seu grande amor, que o Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Obrigado por essa vida. Obrigado porque estamos lembrando da coisa certa, no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo o que é certo. Te amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo, Senhor, te amo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus como você faz tempo que não dá, meu irmão. Te amamos, Jesus. Obrigado por sua vida em nós. Oh, aleluia. Oramos por esses elementos, pelo pão que simboliza o corpo de Cristo, pelo vinho que simboliza o sangue da aliança, da nova aliança. E vamos participar, vamos se envolver. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Nós vamos participar com entendimento daquilo que nós somos, no nome de Jesus. Aleluia. Já vai o pão e o vinho. Vamos cantar uma canção. Oh, aleluia. Te amamos, Pai. Te amamos, Filho. Te amamos, Espírito. Aleluia. Aleluia. Te louvar.
alguém que falta receber? Todos receberam? Põe o vinho. A palavra diz assim, querido: tendo dado graças. O partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Isto é o meu corpo que foi dado por vocês. Isto é o meu corpo que foi dado por vocês. Isto é o meu corpo que foi dado por vocês. Isto é o meu corpo que foi dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos participar, irmãos. Obrigado, Pai, pelas pisaduras de Jesus. Verdadeiramente Ele levou sobre si as dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Aleluia. Se aproprie disso. Aleluia. Aleluia. Você já é sarado. Você é curado. Meu irmão, você já é sarado, já é curado, minha irmã. Meu Deus, aleluia, do mesmo modo, depois de cear, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos participar, irmãos. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Temos uma aliança inquebrável. Deus em mim e eu nele, Jesus em mim e eu nele, o Espírito Santo em mim e eu nele. Obrigado. Aleluia. A palavra diz em Efésios capítulo 1, verso 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção. Aleluia, toda sorte de bênção, todo tipo de bênção, todo tipo de bênção.
Aleluia! Todo tipo de bênção. Ele nos abençoou. A bênção do Senhor. Aleluia! Em Cristo. Canta essa canção. Existe que me acompanha por onde eu passo. Todas as coisas que eu preciso. Quem crê, dá glória a Deus aí. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Declara! Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais. Por causa do favor. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus, eu sou abençoado ao sair. Declara, povo de Deus. Abençoado ao entrar. E por onde? Por onde eu passar. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair. Abençoado ao entrar. E por onde eu passar. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do Por favor. causa do favor de Deus. Declare, eu sou abençoado. Eu sou Abençoado ao sair. abençoado ao entrar. E por onde eu passar. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair. Abençoado ao entrar. E por onde eu passar. Chegarei. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Só a igreja eu sou. Eu Abençoado ao sair. E por onde eu passar. Abençoado eu sou. Abençoado ao entrar. E por onde eu passar. Eu sou. Abençoado. Eu sou. Abençoado ao sair. E por onde eu passar. Abençoado eu sou. Abençoado ao sair. Abençoado ao entrar. E por onde eu passar. pisarei. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais chegou. Pisarei em terras que ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus. Eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar.
Declare, declare. Abençoado eu sou. Aleluia. Declare, eu sou abençoado. Eu atraio o favor dos céus. Diga, a bênção do Senhor está sobre mim. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, a bênção do Senhor está sobre você. Pergunta, você crê? Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, Abençoado eu sou. Cadê seu glória a Deus? Posso ficar aqui baixando? Ele quer que eu suba.